Tudo bem, meus nobres? Estamos aqui para mais um programa Quebrando a Lâmpada, um programa que visa trazer mentes brilhantes, empreendedores de sucesso, cases de sucesso na área de tecnologia, que visam resolver os problemas das cidades, das comunidades, das áreas rurais e, acima de tudo, esse programa busca inspirar você, inspirar os alunos do ensino fundamental, inspirar os micro e pequenos empreendedores, para que vocês vençam com esse mindset de resolução de problemas e lá no final das contas que a gente tenha soluções importantes, implementadas, gerando nota fiscal e as pessoas aí felizes. Esse é o principal. Então esse programa que já vem sendo veiculado na Rede Central TV para todo o Brasil visa justamente isso, né? Inspirar você para que você empreenda e acredite no seu potencial. Então é muito importante hoje aqui também, né, um entrevistado que a gente vai bater um papo, um amigo que eu fiz desde que estive lá em Pato Branco. Mas antes eu quero falar da empresa, essa empresa que acreditou no programa, a Pumatronics. A Pumatronics que tem um DNA da tecnologia, da inovação muito forte, né, que cuida das cidades, transformando as cidades e as comunidades em cidades e comunidades inteligentes, humanas, sustentáveis. Então eu vou deixar para ele falar mais, né, sobre essa empresa, sobre esse empreendimento de sucesso. E agradecer, então, Silvio Calisto, né? O Silvio Calisto, que é o CEO da empresa Pumatronics. O Silvio Calisto, que enfim, desenvolve, né, e fabrica soluções integradas de alta tecnologia. É um empresário com mais de 20 anos de experiência no mercado, graduado em engenharia elétrica, como eu, sou engenheiro eletricista também, e com ênfase em eletrônica e telecomunicações. Calisto é mestre em informática industrial pela Universidade Tecnológica do Paraná. Atuou por cerca de 10 anos na Percons, empresa especializada em tecnologia para segurança e gestão integrada de tráfego, e é, além de presidente, um dos fundadores da indústria Pumatronics. Silvio, que alegria ter você aqui. Obrigado pela confiança no programa Quebrando a Lâmpada, que visa inspirar as pessoas a resolverem problemas e serem felizes. Seja bem-vindo e já estou passando a palavra para você falar. Fala do Silvio, fala da sua jornada e, de novo, te agradeço. É uma alegria ter você aqui. Gilles, é um prazer estar aqui contigo, é uma honra, são pessoas aí que estão participando do programa de muito destaque, é uma honra estar aqui participando, contando um pouco da nossa história. A Pumatronics é uma empresa nacional que começou do zero, na incubadora do estado. E falando um pouco da minha trajetória, eu sou natural de Ponta Grossa, adoro aquela terra também. Eu sempre fui um aluno nota 8, não fui um aluno nota 10, isso é importante falar. Tinha vários outros destaques lá, mas eu sempre fui um aluno nota 8 em quase tudo, então eu tinha uma flexibilidade boa, eu era bom em matemática, não um destaque, mas eu era bom em matemática, era bom em português, então eu conseguia levar as coisas aí muito dedicadas. Nunca fui tão estudioso, mas sempre fiz o meu papel de casa. E lá na época, eu estudava lá no início no Marista, depois apareceu a oportunidade de fazer o curso técnico do Cefet, que era tinha recém-chegado em Ponta Grossa, e foi aí que eu comecei a tomar gosto pela eletrônica, fiz o curso técnico, conheci alguns amigos, inclusive um deles é meu sócio nessa empreitada, viemos junto a Curitiba para fazer o curso de engenharia aí no Cefet, na época. Ponta Grossa não tinha cursos de engenharia, hoje já tem, engenharia elétrica, né? E nessa trajetória que eu descobri aí esse desafio da eletrônica, que é muito complexo no início, você entender. Fui me virando do jeito que dava, porque não era tão simples você pegar os skills técnicos. Eu era muito mais voltado para a área de matemática, gostava muito. Eu sou de uma família de comerciantes, então sempre tive no sangue esse dedo de vendedor, gosto muito. O pessoal fala que eu sou CEO, que eu sou presidente, mas no fundo eu sou um grande vendedor, então gosto de vender as coisas. E aí foi nesse meio tempo que, fazendo faculdade, fui convidado para um projeto de desenvolvimento de um novo sistema de medição de velocidade das lombadas eletrônicas, a Percons, aí, que foi uma empresa importante na minha vida. Trabalhei durante 10 anos lá. Eles são os criadores da lombada eletrônica. Então foi assim que eu entrei nesse mercado que ainda estou. Na época o projeto era bem desafiador, fazer um sistema eletrônico de medição de velocidade. E aí já nisso engatei meu mestrado voltado nessa tecnologia, que era para identificar tipos de veículos que trafegavam na via através da medição de velocidade. Então todo mundo sabe, lá no início, hoje está sendo substituído
Os sensores das medições de velocidade são loops indutivos, que são cortes no asfalto, que tem um indutor eletrônico que, quando o veículo passa por cima, ele muda as características daquele meio magnético e, através disso, você detecta o veículo. E cada veículo tem um tipo, um ônibus, um caminhão. Então, foi assim que eu fiz o meu mestrado. Tomei muito gosto aí pelo negócio. E 10 anos depois de Perkins, decidimos criar a Pumatronics. Era uma demanda de mercado. A Perkins e todas as outras empresas do segmento tinham um problema a ser resolvido, que eram as câmeras de fotografia dos veículos, dos equipamentos de fiscalização. Não era tão simples, porque uma câmera dessa é uma câmera especial. Ela tem que bater foto de veículos no escuro, a 200 km por hora, com qualidade, uma imagem boa. E no passado ainda não existiam os chineses ainda se destacando, eram alemães e japoneses, principalmente, que tinham uma tecnologia mais à frente. Até porque eram câmeras de fotografia, não eram câmeras de vídeo. Então, usava-se muito câmeras analógicas e o Ricardo, que daí esse sim, ele tinha skills mais fora da média. Ele desenvolveu toda a eletrônica do produto atual, que é hoje, inicialmente foi dele. Ele propôs, vamos desenvolver uma câmera, porque eles buscavam tecnologias fora. O pessoal achou muito desafiador, e aí ele resolveu fazer no laboratório de casa. E foi assim que nasceu a Pumatronics. Depois fomos para a incubadora do Estado. Assim que tivemos um protótipo, começamos a oferecer para o mercado. E o mercado de fiscalização eletrônica era uma demanda iminente. Primeiro, muitos não acreditavam, né, que uma empresa nacional poderia ter essa capacidade de fazer um produto dessa complexidade, mas acabamos fazendo e hoje somos líder em alguns mercados. Vocês quebraram a lâmpada, então, né? Vocês realmente tiveram uma ideia e transformaram aquela semente, né, fazendo ela germinar, né? Ou seja, acreditar nessa ideia, apesar das resistências, e é normal isso. A gente vê os grandes empreendedores de sucesso, há uma grande resistência no início, né, Silvio? Então fala um pouquinho disso e fala, o produto de vocês está em todo o Brasil, até, quiçá, fora do Brasil, né? E quais são esses produtos, então, ou seja, inovadores da Pumatronics? Então, exatamente. Veja, no início ninguém acreditava que era um projeto desafiador, que isso podia sair dentro do laboratório de um fundo da casa de um apartamento aqui em Curitiba. Testes eram feitos apontando câmera para a rua para fazer o desenvolvimento. Realmente, no início, a gente até buscou um certo investimento de fora e não conseguimos, então a gente fez algumas vaquinhas, pegou do pai e da mãe dos sócios. E hoje, realmente, a Pumatronics se destaca, são equipamentos de fotografia, principalmente para o mercado de trânsito, esse é o nosso foco principal. Então, logo depois, a gente desenvolveu os algoritmos automáticos, que hoje chamam muito de inteligência artificial, que são o software de leitura de placa. Hoje já a gente fazemos também marca, modelo, cor de veículos de forma automática através de análise de imagem. Então, estamos muito presentes. Eu diria que hoje 80% dos radares de velocidade que existem no Brasil são câmeras da Pumatronics. Os pedágios usam muito nossas câmeras, os cercamentos, as muralhas digitais, os estacionamentos. Hoje, os veículos que fazem a fiscalização dos estacionamentos rotativos, um carrinho que anda pelas vias, são câmeras Pumatronics. Muitas soluções voltadas aí para a segurança pública. Atualmente temos um veículo, uma câmera voltada para veículo de polícia, isso tem se destacado, que é uma câmera específica para veículos de polícia. E também na área de software entramos, então todos os sistemas que fiscalizam os evasores de pedágio hoje é feito por um sistema da Pumatronics. E a cada dia a gente tem crescido. E hoje em dia fala-se muito em 2 produtos novos que a Pumatronics resolveu entrar de cabeça, que são os pedágios Free Flow, que também é uma inovação para o Brasil, tirar as praças de pedágio e colocar em pórticos para que os veículos sejam cobrados de forma automática e não precisam parar nas vias. A Pumatronics está entrando muito forte nesse segmento. E também entramos agora no mercado de pesagem de veículos. Então, era muito comum as praças de pesagem de caminhões, porque é toda uma infraestrutura muito complexa, e estamos decidindo desenvolver um sistema de pesagem automática de caminhões, que caminhões até 100, 110 por hora conseguem fazer a pesagem automática com uma precisão bem forte. Então, a gente consegue hoje pesar caminhões de um peso total e peso por eixo de forma automática, sem o veículo parar em nenhum lugar. Então vai ser como se fosse um radar de velocidade, mas é um radar de pesagem de veículos. Que fantástico, Silvio, né? Ou seja, várias soluções
geminadas, né, dessa semente que quebrou a lâmpada aqui no Paraná, aqui em Curitiba. Então é importante você que está assistindo o programa aqui no Paraná, em todo o Brasil, onde a Rede Central TV tem alcance através das mídias sociais, através dos streamings do YouTube e da Rede Sky, da TV Sky. Faça a consulta, né, com a Pumatronics, venha conhecer essa experiência que deu certo e já está dando certo. Qual que é a mensagem, então, até já falando também, se puder passar os caminhos para os gestores públicos, especialmente, né, procurarem a Pumatronics, e já em seguida, quais são as aspas aí do Silvio Calisto a partir dessa jornada brilhante de vocês? Veja, a Pumatronics, ela se dedicou a ser uma indústria, ela tem atuado diretamente nos integradores. Ela procura fortalecer os integradores, os prestadores de serviço no mundo governamental e no mundo privado também. No mundo privado, muitas vezes a gente atua diretamente nas concessionárias de rodovias. Todos os grandes grupos são nossos clientes. Artérias, Ecorodovia, CCR, Grupo Pátria são nossos clientes. No mundo público, a gente precisa estar muito próximo, porque nosso produto ele tem uma aplicação direta. Então, esse entendimento do qual a demanda do gestor público, nós precisamos entender isso profundamente, mas temos vários parceiros, Brasil afora, fora do Brasil também, que usam nossos produtos e fazem a prestação de serviço, porque no mundo público é muito difícil você comprar um produto, aí a manutenção é muito complexa, então normalmente são contratos de prestação de serviço para garantir que a continuidade exista e todo atendimento seja feito. A Pumatronics sempre recebe várias autoridades, vários decisores também na nossa sede. É legal que a gente decidiu verticalizar toda a nossa fabricação. A gente tem toda a fabricação própria dentro das nossas fábricas, que fica ali no Boqueirão, ali próximo do centro aqui de Curitiba. É muito, muito fácil o acesso. E as aspas que eu posso dizer é que nesse mundo de inovação é 1% inspiração e 99% transpiração, né? Você, claro, é importante você estar inspirado, mas você tem que trabalhar muito, você tem que se dedicar, você tem que gostar do que faz. E eu sempre falo que é muito bom trabalhar com o que você gosta. A gente espera que na empresa as pessoas gostem de trabalhar, então é legal também dar essa mensagem, porque várias pessoas que estão começando e desenvolvendo seus projetos, a gente gosta de receber, muitas vezes trabalhar conosco. A gente convida a nos visitar e, quem sabe, fazer parte do nosso time. Fantástico, Silvio. Nós temos mais um minuto e eu gostaria também, já de novo, agradecer a tua presença aqui e dizer para você, busque informações sobre a Pumatronics, se tu puder deixar os caminhos aqui, seja o e-mail ou mesmo as mídias sociais de vocês, para as pessoas encontrarem a Pumatronics. E um recado para os jovens, esse jovem que está assistindo, escutando, que ele tenho certeza que ele vai dizer, opa, eu quero conhecer essa empresa, eu quero trabalhar lá. Você falou da indústria do software, tem muita área de programação hoje que é muito importante, porém muito falta de capital humano, né? Então fala, se puder, bem rapidamente sobre essa questão também. Legal, a Pumatronics está nas redes sociais, através da pumatronics.com.br, pumatronics.com também, tem no Instagram, no Facebook, a gente tem os nossos canais de contato. Vou dizer que eu gosto de falar um pouco do nosso caso, porque o Brasil precisa de casos semelhantes, o Brasil precisa crescer, é um país que tem um potencial grande, enorme, as pessoas têm que acreditar em si. Aqui tem um exemplo, a gente começou do zero e estamos super bem destacados e tem uma empresa super legal, é uma empresa que eu gosto muito de trabalhar, as pessoas falam que gostam também, espero que sim. E convido a todos a conhecer nosso case, se inspirar e também, se quiserem fazer parte do time, são todos convidados a mandar os currículos lá, que a gente tem muita necessidade de capital humano, como você falou, porque esse mercado só tende a crescer bastante e as tecnologias para resolver os problemas sociais, principalmente, aí estão sendo criadas e precisam de pessoas qualificadas e dedicadas aí para fazer. Silvio, muito obrigado pela tua presença aqui. Certamente vai ter que retornar mais vezes para falar especialmente de alguns produtos, né, focados, alguém da tua equipe. E eu estive lá, eu conheci a Pumatronics mais de uma vez. O Silvio Calisto é um líder de pessoas. E eu costumo dizer, Silvio, que o líder tem que cuidar de pessoas. Porque as pessoas, daí em seguida, elas cuidam muito bem dos business, dos negócios, dos produtos e do trabalho do dia a dia. E você cuida de pessoas. Parabéns por esse teu DNA de cuidar de pessoas. Então, a gente encerra aqui o primeiro bloco. Em seguida, a gente vai falar de um parceiro da Pumatronics, né, Silvio, que é a Mob7, né, com o Ricardo, que tem essa parceria grande com a Pumatronics. É um case, uma aplicação aí
disso que o Silvio nos trouxe nesse primeiro bloco. Então, logo em seguida a gente retorna com o case bem prático da Pumatronics aqui no Quebrando a Lâmpada. Até já. Nascemos na era da revolução tecnológica. Inovamos o monitoramento inteligente de cidades que andam na direção do progresso. E progredir é avançar no caminho que coloca a tecnologia a serviço das pessoas. Acreditamos que podemos sim promover cidadania através de mais segurança no trânsito, com a ajuda das nossas soluções para o gerenciamento de tráfegos e rodovias. Desde o nosso primeiro protótipo, a ITS-CAM, nós seguimos revolucionando este mercado e não vamos parar por aí. Desenvolver soluções cada vez mais completas faz parte da nossa cultura. E é do nosso laboratório tecnológico que nascem as nossas soluções em monitoramento, com a precisão e qualidade certificadas pela ISO 9001. Seguimos firmes como a melhor opção do poder público e da iniciativa privada na construção de cidades cada vez mais inteligentes. Pumatronics, há mais de 15 anos construindo um futuro com um trânsito mais inteligente. A Highmix é guiada pelo compromisso em oferecer soluções e transformar o futuro através da eletrônica com inovação e excelência. Design para manufatura, protótipos, lotes piloto, supply chain, produção em larga escala, box build, testes e gestão de ciclo de vida de produtos. Em um único lugar, você tem todas as soluções em manufatura eletrônica para transformar suas ideias em produtos de sucesso. Highmix One Stop. All Solutions. Estamos retornando para o segundo bloco desse programa Quebrando a Lâmpada, que foi muito inspirador, conhecendo a jornada do Silvio Calisto, o CEO, o fundador da Pumatronics. E agora aqui com o Ricardo Novo, né, Ricardo? O Ricardo que vai contar um pouquinho da jornada dele, o Ricardo que criou, foi o founder da Mob7, é um entusiasta da inovação, mais um mente brilhante que passa aqui, né, no Quebrando a Lâmpada, para mostrar como que transformou uma ideia num business, num negócio que visa resolver problemas das cidades, do país, das pessoas. A Mob7 é uma plataforma de gestão de frotas corporativas e car sharing, criada para rastrear, monitorar e otimizar o uso de veículos leves e pesados, facilitando a vida do gestor de frotas e de empresário. A ideia é essa, né, Ricardo? A gente tem que trabalhar com esse mundo da tecnologia, com esse mundo da inovação, para facilitar a vida das pessoas. E eu vi que a Mob7 vem com essa pegada. Obrigado por estar aqui, né, aí junto com o nosso amigo Silvio. Fala aí do Ricardo, fala da jornada dele. Fala como que você transformou, então, quebrou a lâmpada, né, e transformou uma ideia num business. Legal, obrigado. Primeiramente, é uma honra poder estar aqui no Quebrando a Lâmpada. Né, um programa aí que está vindo para inspirar muitas pessoas aí no empreendedorismo, falar de inovação, falar de transformação. Então eu estou muito feliz de estar aqui com você nesse bate-papo. Falando rapidamente do Ricardo, né, eu sou natural de Foz do Iguaçu, vim para Curitiba quando estava mais próximo aí de ter que buscar uma faculdade, uma universidade, então aqui tinham mais opções e aí por isso minha família decidiu vir para cá. Eu sou engenheiro eletricista também, assim como você, o Silvio, então é muito legal ver aí o quanto que a engenharia nos ajuda a resolver problemas. E eu estou no mercado aí já faz em torno de 25 anos, desses 10 anos no mercado de telecomunicações, então passei pela Siemens, Nokia, Motorola e também agora esses últimos 15 anos no segmento de mobilidade, e aí foi quando, em 2008, a gente teve uma crise das telecomunicações e uma crise, né, da Bolsa também, e acabou que eu precisei passar para a primeira dificuldade profissional, que foi fechar o site de pesquisa e desenvolvimento da empresa que eu trabalhava aqui em Curitiba, e aí foi quando eu fui para o mercado de mobilidade. Eu era gestor de uma empresa que trabalhava com radares e lombadas eletrônicas e foi lá que eu tive o prazer de conhecer o Silvio. E aí tem uma história engraçada, porque você vê como o mundo dá voltas, né? Eu estava lá e a gente utilizava muito câmeras japonesas para fazer a captura de imagens de radares e de repente surge aí uma startup de Curitiba, né, com engenheiros que tinham feito uma câmera melhor do que as câmeras que a gente via lá fora. E aí eu acreditei muito no projeto do Silvio
E hoje essa empresa, ela utiliza, né, as câmeras da Pumatronics, o mercado todo aí de radares lombadas eletrônicas utiliza essa tecnologia. E aí, anos depois, eu saí dessa empresa, fui para uma outra empresa que é a Sascar. A Sascar também é uma empresa fundada aqui em São José dos Pinhais, então é uma empresa local, brasileira também, e que nesse mercado de rastreamento e monitoramento de veículos, o pessoal costuma dizer que a gente sempre é uma tecnologia abaixo do que tem lá fora, né? Aquela síndrome do cachorro vira-lata. E eu acho que aqui a gente tem que se orgulhar muito, porque o Brasil, apesar da dor do mercado de furto e roubo, principalmente veículos de carga, o Brasil virou uma potência, né? Então a Sascar foi pioneira desse mercado 25 anos atrás. E ela é uma empresa especializada aí nessa parte de monitoramento de caminhões, de cargas, muito focada em furto e roubo. E então eu fiquei nessa empresa aí durante quase 6 anos, fui diretor de tecnologia, até que ela foi comprada pela Michelin. E aí foi quando eu decidi empreender. E aí eu passei um tempo na Endeavor, que é uma organização muito forte de empreendedorismo mundial, conhecendo vários empreendedores fantásticos. E aí em 2017 eu decidi montar a Mob7. E aí a Mob7, uma startup aqui de Curitiba também, nasceu aqui numa salinha bem pequenininha e hoje é uma das principais empresas do mundo de telemetria para veículos. A empresa hoje já conta com 500 mil de veículos conectados e transformando o mercado de mobilidade. E a empresa foi adquirida pela Localiza em 2020, então hoje eu faço parte do grupo Localiza, mas como responsável aí por toda essa área de telemetria com o Mob7. Então esse é um pouquinho da jornada até aqui. Que legal, Ricardo. Olha só, pessoal, aqui no Brasil a gente é diferente. Aqui em Curitiba nós somos mais diferentes ainda, aqui no Paraná, nosso Paraná inovador. As Big Tech começaram em garagens. Aqui não, aqui começou lá no quarto, né? Certamente era o quarto da bagunça, mas com lá multímetros, né, soldadores, né, e tudo mais, componentes eletrônicos. O Celso da site da High-Mix esteve aqui e também falou, eu não comecei numa garagem, comecei num quarto, cada sócio no quarto da sua casa, ou numa incubadora de empresa, conforme o Silvio comentou também no bloco anterior. E isso é muito legal, né? Ou seja, não tem tempo ruim, né? O importante é ter a vontade de transformar. E nessa vontade de transformar, eu vi que uma das soluções de vocês, né, ou as soluções, elas têm a ver com um tema que eu gosto muito. Eu fiz um mestrado, doutorado na engenharia, na área de ergonomia e no sentido de cuidar das pessoas. E aqui está assim, que as soluções visam prevenir acidentes com os seus colaboradores. Fala um pouquinho disso, isso é muito legal, isso é cuidar de pessoas. Quer dizer, poder falar um pouquinho aí sobre as soluções com esse foco da prevenção de acidentes, o que a gente precisa buscar realmente, cuidar das pessoas. Sem dúvida nenhuma, um dos principais pilares da Mob7 é salvar vidas, prevenir acidentes. Então a gente trabalha muito forte a questão de comportamento de direção e como você ter um comportamento melhor para não só prevenir acidentes e salvar vidas, mas ao mesmo tempo você também ter um impacto maior no ambiente, né? Economia de combustível, emissão de resíduos, poluentes. Então esse é um pouquinho dos pilares aí da Mob7 e é uma empresa que vem transformando isso no mercado de mobilidade. Hoje existe uma vertical da Localiza que é para motoristas de aplicativo. Então essa vertical que tem aí dezenas de milhares de motoristas hoje ao longo do Brasil, a gente trabalha muito forte para que esse motorista traga uma experiência melhor para quem está usando um Uber, um 99, por exemplo. Então, quando você entra num carro que é da Localiza ali, esse motorista ele recebe no aplicativo como é o seu comportamento e a gente dá bônus de combustível, a gente dá desconto, a gente tem uma série de formas de promover para que ele também ganhe com bom comportamento, a sociedade ganhe com menos acidentes, as pessoas tenham mais qualidade de vida e possa chegar no final do dia na sua casa com a sua família. Então essa é uma das frentes que a gente tem aí, mas acho que vale comentar também que nessa transformação do mercado de mobilidade, a Mob7 acabou se destacando além dessa questão de prevenção de acidentes, muito na transformação digital do mercado. Bacana. Então hoje quando você vai numa loja da Localiza, por exemplo, você não precisa mais passar no balcão. É igual o que aconteceu na aviação, você vai lá e faz uma biometria facial com o teu celular
escolhe o veículo, abre ele pelo celular e sai, sem precisar falar com ninguém. Isso já está rodando no Brasil inteiro, a gente já está levando, hoje a Mobset está no Brasil, México, Colômbia e Argentina, então a gente está transformando esse mercado da América Latina e quem sabe no futuro também mundialmente, né, fora também da América Latina. E aí, assim, quando você fala dessa questão de salvar vidas, cuidar das pessoas, hoje existe uma outra prática muito forte no mercado de mobilidade que é o carro por assinatura. Sim. O carro por assinatura, você não compra ele, você não se preocupa com documentação, manutenção, isso tudo a Localiza cuida, mas dada a tecnologia da Mobset, hoje quando um veículo entra num acidente, a gente com os nossos algoritmos e utilizando acelerômetros e outras informações, e aí muito do que o pessoal fala do machine learning, inteligência artificial, a gente consegue saber exatamente aonde foi o acidente, onde bateu no veículo, qual que foi a intensidade disso e por estatística também se provavelmente tem alguém morto ou ferido no acidente. Nesse momento já tem uma equipe de emergência que entra em contato e já vai prestar um serviço de emergência para o nosso cliente. Então é uma outra forma de transformar esse mercado e muitas outras aí. Sabe, Ricardo, eu tive essa experiência, eu fiz a experiência nos países nórdicos, né? Eu fui na Islândia, lá perto da Groenlândia. Não tinha ninguém para entregar o carro para a gente. Foi bem exatamente como tu comentou. Ou seja, o Brasil está no mesmo nível mundial e quando a gente fala dos países nórdicos, eles são os top 1 em segurança, em educação e em inovação. Então, estamos no mesmo nível. Nos encaminhando, que pena, para o final do bloco, ouvir de você, quais são, no teu ponto de vista, as atitudes empreendedoras, sabe, chaves que fizeram você transformar o teu business e já, em seguida, as aspas do Ricardo, né? Qual é a tua mensagem que você construiu ao longo da jornada? Bom, esse é um ponto bem legal que você traz, que você falou bastante aqui durante o nosso bate-papo de pessoas, né? E eu acredito que o principal motor da empresa são as pessoas. Assim, para todo mundo aí que for empreender, no meu caso, eu tenho certeza que o que fez a Mobset ter sucesso no mercado e ser hoje uma das maiores empresas do segmento no mundo foi estar perto das pessoas certas. Porque gente boa atrai gente boa. Então, eu diria que para quem for empreender, sempre busque estar próximo de pessoas que vão ser melhor do que você em algumas competências e pessoas que vão te colocar num outro nível. Isso é um ponto super crítico e, obviamente, que quando você vai empreender, existe um ponto que as pessoas às vezes colocam isso e para mim é um mito, né? Que é essa questão de, eu vou empreender, vou ter liberdade de horário, vou trabalhar menos e tudo mais, e pelo contrário, o empreendedor ele não tem dia para estar trabalhando, você tem que trabalhar muito duro, tem que ter muita disciplina, muita força de vontade. Então, para todo mundo que está aqui nos ouvindo aí, acho que é uma mensagem importante aí de que nada vem de graça, existe muito esforço e muita disciplina dentro dos grandes cases de empreendedorismo. Legal, Ricardo. Muito obrigado pela tua presença aqui. Sabe, já está convidado para retornar e a gente inspirar quem está ouvindo ali, quem está assistindo. Sublinhem, né? Observem, assistam novamente esse Quebrando a Lâmpada com duas pessoas, mentes brilhantes, empreendedores de sucesso, que arregaçaram a manga, levantaram cedo e transformaram, primeiramente, o seu negócio e depois a vida das pessoas, cuidando delas, dando segurança e, acima de tudo, né, com esse programa, inspirando você a pensar nisso. Uma mensagem final sua, então, Ricardo, para o jovem que está ali, o jovem do ensino fundamental, de 8, de 9, de 10 anos, por que não de 5 anos, o que está no ensino médio, né, dá uma dica para ele, né, naquela câmera ali, porque é muito importante essa inspiração de vocês e é um dos propósitos desse programa. Legal. Então, para você que está nos assistindo aí, sempre busque fontes de informação, sempre busque estar se aperfeiçoando nos aprendizados, buscando seja podcast, seja aqui no Quebrando a Lâmpada, seja olhando cases de empreendedores, se desenvolvendo com cursos e sempre buscando estar próximo de pessoas que vão te ajudar a ir para um outro patamar aí profissional. Então, para você que já está no ambiente profissional e para aqueles que ainda estão estudando aí, pode se inspirar bastante aí nesses cases que a gente está trazendo aqui para vocês. Legal. Obrigado, Ricardo. Obrigado você que assistiu mais um programa Quebrando a Lâmpada. Lembrando que esse programa passa toda quinta-feira às 10 da noite. Assistam. E no sábado tem a reprise às 14h30.
Chame teu colega, teu vizinho, teu primo, teu pai, tua mãe, seu filho, todos para assistir esse programa inspirador, que certamente ele vai mostrar caminhos da prosperidade. E é importante que cada um de vocês tenha isso em mente. Você tem potencial, sim, para transformar a tua vida e a vida de quem está no seu entorno. As mensagens de hoje aqui do Silvio Calisto e do Ricardo Novo mostram isso. São vencedores que um dia quebraram a lâmpada para transformar essa ideia numa solução, num projeto, em nota fiscal. E aqui de Curitiba, no Paraná, levando esses exemplos inspiradores, inovadores, com empreendedores de sucesso para o Brasil e para o mundo. Então, muito obrigado e não perca o próximo programa Quebrando a Lâmpada. Vamos lá. Abraço.